Olá, e aí, tudo bem com você? Como é que você está? Agora que a gente já tem um parâmetro idealizado de que a pandemia irá nos levar a um período bastante longo aí de aulas virtuais, né? Desse encontro mais distanciado entre as pessoas para o conhecimento, eu vou trazer para vocês aí mais uma aula que é extremamente importante para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento em relação aos vestibulares, que é a aula de identificação de funções orgânicas. E eu trouxe nessa aula basicamente todas as formas de você identificar as funções orgânicas, bem como as moléculas que estão muito em voga devido à pandemia, que devem ser bastante frequentes aí no seu vestibular, para que você já tenha uma primeira visão de como identificar as funções que dão a essas substâncias as características das quais tanto se fala nelas, que é a sua capacidade de combater o vírus, ou de pelo menos ter alguma atividade antiviral, tá? Mas, para começar, para falar das funções que dão mais trabalho, daquelas que dão mais problema, aquelas que as pessoas erram mais e que caem muito no vestibular, eu vou começar a falar sobre o aspartame. O aspartame, você sabe, é um dos princípios ativos para os adoçantes artificiais, né? O que se chama de edulcorantes, né? Ou adoçantes. Então, dentro dessa estrutura, ele vai me dar a fórmula estrutural na prova do vestibular. Dentro dessa estrutura, ele pedirá que eu identifique as funções a que pertence o aspartame, ou quais os grupos funcionais, quais as funções contidas na molécula do aspartame. Identificar um grupo funcional consiste em procurar átomos na minha estrutura que sejam diferentes de carbono e hidrogênio. Se o meu composto tiver apenas carbono e hidrogênio, ele pertencerá à função hidrocarboneto, e aí ele não tem um grupo funcional específico. Toda a estrutura é formada só de carbono e hidrogênio, eu teria aí um hidrocarboneto. Aqui eu vejo que eu tenho muitos átomos diferentes de carbono e hidrogênio, então eu devo ter mais de um grupo funcional. Vou começar por esse aqui. Eu tenho um carbono aqui, nessa extremidade, e esse carbono me gera um grupo carbonila, o grupo funcional C-dupla-O. A carbonila, ela faz parte da estrutura de muitas funções orgânicas e por isso ela gera um grande problema na identificação de funções orgânicas, porque a pessoa acaba criando uma paixão inusitada, né? Ela não pode ver uma carbonila que ela acha que é aldeído, a outra não pode ver uma carbonila que ela acha que é cetona, e não é bem assim. Para identificar a função constante da carbonila, você tem que olhar ao redor de toda a carbonila. Então eu vejo aqui que o grupo C-dupla-O aqui está ligado a um OH. E quando eu tenho um grupo C-dupla-O, que é a carbonila, ligado a um OH, que é a hidroxila, eu tenho um grupo funcional carbonila mais hidroxila, uma carboxila. E a carboxila identifica a função mais importante da química orgânica, que é o ácido carboxílico. Então este grupo funcional é um grupo ácido carboxílico. Para ficar mais claro para você ainda que o C-dupla-O, a carbonila, participa de um número bastante grande de funções, eu tenho ela aqui de novo. C-dupla-O, e como eu tenho uma carbonila, eu tenho que olhar ao redor dela, no que ela está presa. Aqui ela está presa ao carbono, aqui ela está presa ao oxigênio. C-dupla-O e O pode identificar um ácido carboxílico, se o próximo elemento for um H, ou pode identificar um sal de ácido carboxílico, se o próximo elemento for um metal, ou pode identificar uma outra função, se o próximo elemento é um carbono. C-dupla-O, O e carbono, é um derivado de ácido carboxílico, pertence à função éster. Então, C-dupla-O, O e carbono no lugar do hidrogênio, função éster. Ok? E mais uma vez, ó, eu tenho aqui de novo uma carbonila, um grupo C-dupla-O. E sempre que eu tiver a carbonila, eu tenho que olhar ao lado dela para ver com quem ela está ligada. Por exemplo, se o C-dupla-O estiver entre dois carbonos, é uma cetona. Se o C-dupla-O estiver ligado ao hidrogênio, é um aldeído. Aqui no caso, ele está ligado ao nitrogênio. C-dupla-O ligado ao nitrogênio é amida. Amida, tá bom?
hidrogênio está preso a um carbono e esse carbono não é o C-O, aí nós temos a função amina, tá bom? Então não vá confundir amina com amida. Na amina, o carbono não é carbonílico, ele não é C-O. Na amida é C-O, tá? Então, lembre-se que a amina não tem duas bolas. Se tiver duas bolas, não é amina, é amida. Ai, amida. Continuamos o nosso estudo, vou passar mais uma função para você, mais um composto, que é a quercetina. A quercetina é um antioxidante presente aí no açaí, tá? Que serve como antioxidante e evita aí a formação de radicais livres no organismo, tá? Faz bem para o organismo. Quercetina. Na quercetina nós temos aqui, ó, uma hidroxila, o grupo OH. Mas você lembra que o grupo OH, a hidroxila, ela pode identificar três funções diferentes. Os alcoóis, quando o OH está preso a um carbono saturado, só faz ligação simples. Os enóis, quando o carbono tá preso, o OH está preso a um carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono. Ou os fenóis, quando o OH está preso diretamente ao benzeno. Como é o caso, ó, esse OH está preso diretamente no benzeno. Então isso é um fenol. E aqui de novo, eu tenho um OH preso novamente ao anel benzênico. Então eu tenho outro fenol. E aqui eu tenho um outro OH preso novamente ao benzeno. Outro fenol. E aqui um outro OH preso diretamente ao benzeno, um fenol. Então a quercetina pertence aos compostos conhecidos como polifenóis. Os polifenóis são antioxidantes, ok? Cuidado aqui, ó, eu tenho um OH, só que agora esse OH está preso nesse carbono, e isto aqui não é um anel benzênico. Não é um anel benzênico, até porque ele não tem 6 carbonos, ó, aqui eu tenho um oxigênio no lugar de um carbono. Então isso não é um benzeno. Então esse OH está preso a um carbono que faz dupla com outro carbono. Você sabe que dupla entre carbonos é em, hidroxila é terminação ol, isto é um enol. Ok? Aqui eu tenho um grupo C-O, que eu venho falando dele com alguma frequência aí nesse slide, nesse vídeo para você. Por quê? Porque ele aparece com muita frequência, é um grupo que faz parte de muitas funções. Aqui o C-O está ligado a 2 carbonos. Quando o grupo C-O está entre 2 carbonos, nós temos a função cetona. Tá? Então, C-O entre carbonos é cetona. E para encerrar as funções da quercetina, eu tenho esse oxigênio aqui, que é um oxigênio entre 2 carbonos, onde nenhum dos 2 carbonos é carbonílico. Nenhum dos 2 carbonos é C-O. Se tivesse o C-O, seria um éster. Como não tem, é um éter. Então lembre-se que o éster tem algo a mais, ele tem o C-O do que o éter, que não o tem. Por isso ele tem o S e o éter não tem. Então o éster tem algo a mais, tem o C-O. Beleza? Seguimos aí e vamos para as moléculas mais divulgadas esse ano, né? Vamos aqui primeiro para a molécula da discórdia, né? A hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é a molécula da discórdia esse ano, né? Alguns falam que ela tem efeito sobre o coronavírus, aí fazem testes, descobrem que em alguns casos ela tem efeito e outros não. Tá ela aqui, ó. Essa é a hidroxicloroquina, tá? Vamos começar por esse grupo aqui, ó. Um grupo OH, lembra? Hidroxila pode ser álcool, fenol ou enol. Preso a este carbono, que é um carbono que só faz ligações simples. Quando o OH está preso ao carbono que só faz ligação simples, nós temos um álcool. Beleza? Muito bem. Agora, nós temos que definir algo melhor, né? A gente pode ser melhor que isso. Os álcoois, eles podem ser primários, secundários ou terciários. E isso depende de qual carbono o grupo OH está preso.
Se o grupo OH está preso nesse carbono, e esse carbono só está ligado a um carbono, esse carbono é um carbono primário. Um grupo OH preso a um carbono primário define um álcool primário. Se tivesse preso a um carbono secundário, seria um álcool secundário. Se tivesse preso a um carbono terciário, seria um álcool terciário. Beleza? Aqui eu tenho nitrogênio, e esse nitrogênio está preso a carbonos não carbonílicos, que não é o C-O. Então, nenhum dos carbonos presos ao nitrogênio é um C-O. Então, isso é uma amina, né? Lembra que a amina não tem duas bolas, né? A amina não tem o C-O, ok? Então, essa amina também pode ser classificada, assim como o álcool, em primária, secundária ou terciária. Só que no caso do álcool, o que me diz se ele é primário, secundário ou terciário é o tipo de carbono no qual ele está preso. Se eu estiver preso ao carbono primário, ele é primário. Se estiver preso no carbono secundário, ele é secundário, e assim sucessivamente. A amina não. A amina é derivada de amônia, que é NH3. Conforme eu vou substituindo os hidrogênios da amônia, se eu trocar um hidrogênio, ela vai ser primária. Se eu trocar 2 hidrogênios, ela vai ser secundária. Se eu trocar 3 hidrogênios, ela vai ser terciária. Como aqui no caso, esse nitrogênio trocou um hidrogênio por esse carbono, um hidrogênio por esse carbono, um hidrogênio por esse carbono. Eu troquei os 3 hidrogênios da amônia. Então eu tenho uma amina terciária. Aqui, novamente, eu tenho nitrogênio. Aí eu olho para esse carbono, não é C-O. Eu olho para esse carbono, não é C-O. É C-C, não é C-O. Se o nitrogênio está preso a um carbono que não é C-O, é uma amina. Tá vendo que sobrou um hidrogênio aqui? Então eu só substituí 2 dos hidrogênios por carbonos. Então é uma amina secundária. Ok? Que beleza! Tomara que você esteja curtindo o vídeo. Não esqueça de clicar no sininho do curtir aí, o sininho das notificações, curtir o vídeo, divulgar para os seus amigos, para que todo mundo tenha acesso às características dos compostos orgânicos e aí possa discutir com conhecimento sobre aquilo que está se falando na mídia aí sobre o coronavírus e a pandemia, ok? Vamos continuar. Aqui eu tenho um cloro. Cloro é um elemento da família 7A, é um halogênio. E como não tem oxigênio, eu uso terminação eto. Então isso é um aleto. Como ele está preso no composto orgânico, ele é um aleto orgânico, que também pode ser chamado de derivado halogenado. Aleto orgânico e derivado halogenado é a mesma coisa, ok? E aqui está uma função que levaria muita gente ao erro. Muita gente ao erro. Por quê? Porque ele olha esse nitrogênio aqui e fala, o nitrogênio ligado a um carbono que não é o C-O, é uma amina, né? Mas, nesse caso, não é. Não é por quê? Porque esse nitrogênio faz uma dupla ligação com o carbono. E quando o nitrogênio faz uma dupla com o carbono, nós temos uma função que não é muito comum de ser aprendida no ensino médio, mas que tem caído em algumas provas por aí, que é chamada função imina. Tá? Então, se você não estudou função imina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono por dupla ligação. Tá? É normal no ensino médio aprender amina, que é quando está ligado por simples a um carbono que não é o C-O, a amida, que é quando está ligado ao C-O, e a nitrila, que é quando está ligado por tripla ao nitrogênio. Não sei por que não ensinam em mina, tá? Em mina é essa aqui. Seguimos aí. A próxima molécula também está sendo muito discutida, muito divulgada, com uma outra chance, uma outra oportunidade contra o coronavírus, é a nitazoxanida. A nitazoxanida é o princípio ativo daquele antihelmíntico ou antiprotozoárico que é a anita. Tá? Cuidado aqui que a anita é com 2 N's, tá? É o medicamento anita. Tá? Na anita nós temos esse grupo aqui, ó, C-O. Lembra que o C-O aparece num monte de funções? Aí eu tenho que olhar em volta. Aqui eu tenho outro O e aqui eu tenho um carbono. Então eu tenho C-O, O e carbono.
A gente já viu que C dupla O e carbono é éster. Tá? Aqui eu tenho de novo o grupo C dupla O, a carbonila, só que agora está ligado ao nitrogênio. E C dupla O ligado ao nitrogênio, quando o nitrogênio está ligado às duas molas aqui, né? É uma amida, beleza? Aqui eu tenho uma função que não é muito comum também para as pessoas, né? Se fosse um oxigênio aqui, um oxigênio entre dois carbonos, você diria que é um éter. Né? Se eu tivesse o oxigênio entre dois carbonos, seria um éter. Quando eu troco o oxigênio por um enxofre, lembrando que o oxigênio e o enxofre são elementos da mesma família, eu coloco o prefixo tio. Então, quando o enxofre está no lugar do oxigênio, eu tenho um tioéter. Ok? Aqui eu tenho um grupo que a gente aprende na química orgânica como um derivado de ácido nítrico, né, do HNO3. Esse é o grupo NO2, tá? O grupo NO2 é o grupo nitro composto, é esse grupo aqui. E aqui está novamente aquela função que eu falei para você lá, ó, C dupla N, a imina. Beleza? Função imina. E para encerrar, né, para terminar esse vídeo aí, espero que você esteja curtindo bastante. Qualquer dúvida, entre em contato para que eu possa te ajudar a sanar as suas dúvidas. A gente vai colocar aí a molécula do Remdesivir. Tá? O Remdesivir é o antiviral que é mais usado no tratamento da coronavírus. Tá? Do coronavírus, da Covid-19, esse é o princípio ativo mais eficaz sobre ele até agora. Tá? Então, eu tenho C dupla O ligada a O e carbono. Essa a gente já sabe, né? É éster. Né? Aqui eu tenho um OH. Esse OH está preso a um carbono saturado. Um carbono que só faz ligação simples é um álcool. Como esse carbono está ligado a dois carbonos, é um álcool secundário. Ok? Aqui eu tenho outro álcool, também secundário, igual a esse, tá? Aqui eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Igual ao anterior, lembra que tinha um enxofre aqui no lugar do oxigênio? Oxigênio entre dois carbonos, éter. Aqui eu tenho uma função que talvez passasse batido pelas pessoas aí, ó. Um carbono ligado por tripla ligação ao nitrogênio. Eu tenho um derivado do ácido cianídrico. Eu tenho um derivado do HCN. Tá? C-tripla-N indica a função nitrilo ou nitrila. Nitrilo ou nitrila, corretos. Beleza? Aqui eu tenho nitrogênio preso a um carbono. Eu tenho uma amina. Tá? C dupla carbono ligado ao nitrogênio, amina. Tá ok? Aqui eu tenho iminas, imina aqui, e imina aqui também. Tá? Aqui eu tenho um composto nitrogenado, uma base nitrogenada. Aqui eu tenho uma função um pouco diferente, né? Aqui eu tenho uma função que não é muito comum, tá? Esse radical derivado do ácido fosfórico é o radical fosfatidil. Um fosfatidil preso ao nitrogênio, então um fosfatidil amina. Ok? Espero que você tenha curtido o vídeo. Não esqueça de divulgar o canal junto aos seus amigos, divulgar o vídeo para quem precisa estudar, tá? Faça o melhor proveito possível desse momento. Continue estudando, conte sempre comigo. Um grande abraço.